Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E bom ano para ti. Bom ano para ti também, espero que tenhas passado bem o Natal. Muito bem, e a passagem de ano também. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre o processo revolucionário que culminou com a institucionalização de um regime comunista em Cuba e que teve o dia 1 de janeiro de 1959 como data capital. Então, o presidente Fulgêncio Batista renunciou ao cargo, fugindo para a República Dominicana, e os seus opositores, entre os quais estavam os guerrilheiros liderados por Fidel Castro e Che Guevara, assumiram o poder em La Habana, capital de Cuba. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Para enquadrar a Revolução Cubana, comece por recuar umas quantas décadas, isto até ao final do século XIX. Cuba foi um dos poucos territórios do extenso Império Espanhol das Américas que não se revoltou contra o governo de Madrid nas primeiras décadas do século XIX. Permanecia, pois, como território da coroa espanhola. A sua economia baseava-se nas plantações de açúcar e tabaco, onde o trabalho era assegurado por mão de obra escrava. O processo de abolição da escravatura começou em 1875, mas só ficou concluído em 1886, depois dos Estados Unidos e antes do Brasil o terem feito. Em paralelo, ocorreram revoltas contra o domínio da Espanha. Primeiro, durante a Guerra dos 10 Anos, que decorreu entre 1868 e 1878. Depois, com o novo conflito, a Guerra de Chiquita, entre 1879 e 1880. Por fim, em 1895, impulsionados pelas ideias de José Martí e pela liderança militar do general Calixto Garcia, os rebeldes cubanos iniciaram a Guerra de Independência, que conduziria à retirada dos espanhóis da ilha de Cuba. Em 1898, os Estados Unidos envolveram-se no conflito entre rebeldes cubanos e a Espanha. Tal foi fundamental para a capitulação das forças espanholas. Em consequência, Espanha e os Estados Unidos assinaram o Tratado de Paris, acordando que Cuba passaria a ser um protetorado dos Estados Unidos. Parênteses aqui, para sublinhar que, na mesma altura, Puerto Rico e Filipinas foram comprados à Espanha pelos Estados Unidos. 4 anos depois, em 1902, Cuba tornou-se formalmente independente dos Estados Unidos, apesar de, na prática, manter-se como um protetorado americano. Nas décadas seguintes, Cuba afirmou-se também como uma espécie de estância turística dos Estados Unidos, com o crescimento do setor hoteleiro, do jogo e das atividades mais ou menos lícitas ligadas a este. A partir de 1933, a política cubana passou a ser pautada pela figura de Fulgêncio Batista, um militar ambicioso e amoral, de contornos populistas e poucas convicções ideológicas. Até 1940, Batista manteve o controle das Forças Armadas e governou através de presidentes marionetes. Em 1940, foi eleito Presidente da República. Então, o seu governo, apoiado também por marxistas, procurou estruturar um Estado social que tinha suporte na nova Constituição aprovada em 1940. Em 1944, no final do seu mandato, que não permitia nova candidatura, Batista deixou Cuba a braços com uma crise social e económica grave e partiu para a Flórida. Regressou em 1948, apostado em voltar a candidatar-se à presidência da República, o que viria a acontecer em 1952. No entanto,
a campanha presidencial não lhe estava a correr de feição, isto apesar dos apoios entre a elite económica cubana. A 3 meses do escrutínio, tudo apontava para a reeleição de Carlos Priu Socarrás, do chamado Partido Autêntico do Povo Cubano, que era presidente desde 1948. Então, Batista liderou um golpe militar e assumiu a chefia do Estado e das Forças Armadas. Depois, suspendeu a Constituição, ilegalizou o Partido Comunista, incrementou a censura, perseguiu e prendeu opositores políticos. Em pleno auge da Guerra Fria, recebeu o apoio dos Estados Unidos e dos principais plantadores de açúcar cubanos. Contudo, estes não seriam os seus únicos aliados. Batista terá também recebido o apoio da máfia americana, designadamente de mafiosos célebres como Lucky Luciano. Com o regresso de Batista ao poder, em 1952, cresceu o jogo, a corrupção, a prostituição e o tráfico de droga. As assimetrias acentuavam-se e a crise social e económica agravou-se. A 26 de julho de 1953, um grupo de contestatários, liderados pelo jovem advogado Fidel Castro, tentou apoderar-se do quartel de Moncada, em Santiago de Cuba. A iniciativa foi anulada pelo exército fiel a Batista e os seus principais responsáveis mortos ou presos. 2 anos depois, alguns foram amnistiados, entre os quais Fidel Castro e o seu irmão Raul, que partiram para o México, onde fundaram o movimento 26 de Julho. Este movimento ganhou consistência com o treino de guerrilha recebido no México e a entrada do argentino Ernesto Che Guevara, um médico, ou pelo menos assim se julgava, pois o seu curso de medicina é controverso, de ideias revolucionárias, que acreditava que Batista podia ser derrubado por uma guerrilha infiltrada em território cubano. A 25 de novembro de 1956, dezenas de combatentes do movimento 26 de Julho desembarcaram em Cuba, na praia de Las Coloradas, com o objetivo de derrubar Batista. As forças leais ao governo tiveram resposta pronta, matando muitos dos rebeldes e obrigando os sobreviventes a refugiarem-se na Sierra Maestra, um espaço densamente arborizado, de onde Fidel Castro emitiu uma proclamação aos cubanos, prometendo derrubar Batista e realizar eleições livres. Fidel Castro e os seus guerrilheiros da Serra Maestra eram então apenas um dos grupos que se opunham a Fulgêncio Batista. Ainda em 1956, foi anulada uma tentativa de golpe de Estado liderada pelo coronel Barquín. No ano seguinte, o presidente Batista foi alvo de uma tentativa de assassinato da autoria de membros do Partido Autêntico e da Federação Universitária. Cuba estava então à deriva. Paradoxalmente, a guerrilha foi tolerada por Batista, pois serviu de pretexto à canalização de mais fundos para as Forças Armadas. Ter subestimado a guerrilha foi um dos muitos erros de Batista. Perante o seu desgoverno, os Estados Unidos retiraram-lhe o apoio e deixaram de vender armas a Cuba durante o ano de 1958. As eleições presidenciais de 3 de novembro de 1958 foram ganhas por Andrés Rivero Agüero, o candidato apoiado por Batista. Perspectivava-se o governo de um novo presidente marionete, com Batista a continuar a controlar o processo político nos bastidores. Contudo, os acontecimentos precipitaram-se, assim como as conspirações. A 27 de novembro de 1958, foi anulada uma conspiração liderada pelo general Martín Díaz Tamayo. Semanas depois, em finais de dezembro, ocorreu outra tentativa de golpe, desta vez apoiada pelo embaixador americano e liderada pelos generais Tabernilla, pai e filho, sendo que um era chefe das Forças Armadas e o outro próximo de Batista. Os guerrilheiros do movimento 26 de Julho já tinham descido da Sierra Maestra e incentivavam a rebelião popular, combatendo o governo em simultâneo com outras forças rebeldes, como o Partido Socialista Popular e o Diretório Revolucionário 13 de Março. Abandonado pelos Estados Unidos e pelas principais figuras do exército, Batista perdera já o controle efetivo do poder. Entre 28 e 31 de dezembro, os revoltosos, entre os quais o movimento 26 de Julho, comandado por Che Guevara, apoderaram-se de Santa Clara, ponto estratégico no centro de Cuba. A 1 de janeiro de 1959,
tomaram La Habana e Santiago de Cuba. Fulgêncio Batista fugiu para a República Dominicana, junto com a sua família, o presidente eleito Andrés Rivero Agüero e uma mala com vários milhões de dólares. Mais tarde, instalou-se na Madeira e depois no Estoril, onde viveu exilado. Por sua vez, Fidel Castro chegou a La Habana a 8 de janeiro para assumir o posto de comandante do exército. Então, já tinha sido constituído um governo provisório, presidido pelo liberal Manuel Urrutia Leó. A solução foi reconhecida pelos Estados Unidos e a comunidade internacional, que, de início, encarou de forma favorável o afastamento de Batista e a nova situação política cubana. Contudo, tal foi sol de pouca dura. A 16 de fevereiro de 1959, Fidel Castro foi nomeado primeiro-ministro e o processo político radicalizou-se. Em maio, a Lei da Reforma Agrária, que implicou o confisco de terras, criou as primeiras tensões com os Estados Unidos. Seguiu-se o processo de estatização da economia, com as nacionalizações das petrolíferas, dos bancos e comunicações. Os Estados Unidos decretaram então um embargo a Cuba, deixando de fornecer petróleo e de comprar açúcar. Tal levou o governo cubano a aproximar-se ainda mais da União Soviética, que passou a fornecer petróleo e a comprar o açúcar cubano. Em junho de 1960, o governo cubano apoderou-se do controle das refinarias da Texas Oil Company, da Shell e da Esso, por estas negarem-se a processar o petróleo fornecido pelos soviéticos. O presidente Manuel Urrutia Leó foi afastado da presidência da República em julho de 1959 e Fidel Castro declarou que Cuba tinha iniciado uma revolução socialista. O processo não teve volta atrás. O novo regime resistiu à guerrilha contra-revolucionária que esteve ativa até 1965 nas montanhas de Escambray, à tentativa de invasão planeada pelos Estados Unidos pela Baía dos Porcos, em abril de 1961, à chamada crise dos mísseis de Cuba, de novembro de 1962, e a um interminável embargo comercial, particularmente asfixiante após o fim da União Soviética. Apesar do castrismo não ter hoje a força de outros tempos, a resistência do governo de Cuba continua contra tudo e contra todos, incluindo a maioria dos cubanos. Até quando? O que é que te parece, Henrique? O que é que te parece toda esta história tão sui generis de uma ilha tão próxima dos Estados Unidos, no Caribe, que, a exemplo de outros Estados e de outros países americanos, iniciou uma revolução a caminho do socialismo, que acabou, na maioria dos outros países, por ser contrariada, e em Cuba mantém-se contra tudo e contra todos. Cuba tem uma história muito rica e muito confusa. E tu fizeste um resumo bastante rigoroso. Eu acho que é importante, porque para a maior parte das pessoas o que se passou em Cuba é muito simples. O Fulgêncio Batista era um fantoche dos Estados Unidos e, portanto, aquilo, e a máfia mandava, e em parte isto era verdade, mas quer dizer, a máfia mandava nos casinos todos e nas diversões noturnas todas, e extorquia dinheiro de Cuba a dar com pau, e então veio o Fidel e o Che e o Raul e o Cienfuegos, que não falaste, que foi muito importante na Revolução Cubana, e vieram eles ali da Sierra Maestra e conquistaram o poder e tornaram Cuba num paraíso. Isso é uma visão romântica, romanceada da não coisa. Foi nada assim. O Fulgêncio teve o apoio dos comunistas durante algum tempo. Quem só punha os Estados Unidos embargaram o Fulgêncio e testaram o Fulgêncio e puseram o Fulgêncio a andar de Cuba. Havia vários movimentos, como tu referiste, de oposição ao Fulgêncio, e o Fulgêncio era essencialmente um tipo imoral, sem princípios e sem ideologia, sem nada. Que era um Henrique, exemplo de vários outros populistas e caudilhos americanos. Eu acho que a melhor frase, uma das grandes frases, embora também se aplique ao México, que se aplica a Cuba é assim: pobre Cuba, tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus. Porque eles têm um problema, quer dizer, têm um problema terrível, é que estão muito próximos dos Estados Unidos,
de Santiago, de Cuba a Miami. Sim, é muito, muito perto. É muito perto. Digamos que não é como daqui a Cacilhas, mas também não é muito mais. O que acabou por ter uma implicação óbvia é que grande parte das elites cubanas fugiram para os Estados Unidos. E daí dizer-se, a determinada altura, quando Cuba tinha parte do exército, uma boa parte do exército em Angola a defender o MPLA, que Cuba era o maior país do mundo. Porque tinha o governo em Moscovo, o exército em Angola e o povo em Miami. Quer dizer, isto era quase verdade do ponto de vista... Sim. Quer dizer, é um bocado exagerado, mas ilustrava de facto uma importância Cuba, desproporcionada. Até à queda do Muro de Berlim. Ora bem, Cuba também já mudou muito depois da queda do Muro de Berlim, nomeadamente os castos foram-se, não é? Pela lei da vida também. E agora, mas não se pode dizer que a situação tenha melhorado, pelo contrário, a situação há muitos anos que não estava tão má como neste momento, com falta de luz, o turismo, que é uma das grandes, era a maior fonte de receitas externas, praticamente a única de Cuba, a decair de uma forma brutal, e portanto Cuba está mergulhada numa das grandes crises da sua história, como país, não é? Está uma das grandes crises da sua história. Não sei como é que isto vai evoluir e como é que Miguel Díaz-Canel, o atual líder, sucessor. Sim, no fundo, sucessor do regime. Mas repara que Fidel também não era comunista. Isto também é outra coisa que é engraçada. É outro mito. É outro mito. Fidel, quando chega ao poder, não é comunista. Ele vai aos Estados Unidos e vai à ONU e diz uma frase tão clara como esta: eu sei que o mundo pensa que nós somos comunistas. E claro que eu tenho dito muito claramente que não somos comunistas. Muito claramente. E não eram. Quem transforma... Há três forças que transformam Fidel num advogado democrata vagamente revolucionário, isso sim, porque ele acreditava na luta armada, mas quer dizer, acreditava na luta armada como meio de acabar com a corrupção, com o despotismo. Sim, com uma série de outros militares na altura. Exatamente, e não propriamente para impor um regime comunista, e por isso é que ele também não teve tanta oposição como isso por parte, por exemplo, dos Estados Unidos, no início. Sim, no início. O que é que... Há três forças, penso eu. A primeira é o Che Guevara. O Che Guevara é claramente comunista quando chega a Cuba. Sim, é essencial. Esconde-o até ao próprio Fidel. Não diz claramente que é comunista e que tem contactos com a Internacional Comunista. A segunda força é o próprio Estados Unidos, que os Estados Unidos, às primeiras medidas ainda tímidas do Fidel, um bocadinho mais à esquerda, como por exemplo a reforma agrária, que era obviamente necessária em Cuba, porque aquilo a terra era de um punhado de pessoas, né? Havia pessoas a morrer à fome, havia fome em Cuba. Sim. E tudo isso. Tinha abolido a escravatura há relativamente poucas décadas. E os Estados Unidos começam logo a catalogá-lo de comunista. E a terceira é a União Soviética. Mas é o contexto, Henrique. Exato, o contexto da Guerra Fria. Portanto, qualquer movimento e se nós virmos... eu não estou aqui para desculpar nem para culpar ninguém. Não, é só para nós em termos de análise. Isso. E a terceira é a União Soviética, que vende a oportunidade, já que os Estados Unidos acham que eles são comunistas, já que a gente tem lá um comunista infiltrado no governo, então vamos torná-lo mesmo comunista. E ele, aos poucos, mas rapidamente, transforma-se num líder comunista. Basta ver que quando a invasão da Baía dos Porcos, portanto que é em 1961, curiosamente, quem era o presidente em 1961? Já ninguém se lembra. Foi o... Era John Fitzgerald Kennedy. O presidente nos Estados Unidos. Estava em Cuba. Unidos, que é aquele grande democrata que hoje é celebrado, mas ao mesmo tempo, quer dizer, a história é sempre muito mais complexa do que a gente pensa. E ao mesmo tempo, logo aí, o Fidel já tem declarações contra, e de certa forma com alguma razão. Sim, já tinha iniciado um processo também de estatização que entrava em conflito com os interesses americanos. E já tinha nacionalizado praticamente tudo. E depois, Maxime, digamos, o máximo disso é na crise dos mísseis, em 62, é quando ele deixa que os soviéticos espalham mísseis no seu território apontados para os Estados Unidos, claro. Em todo o caso, ficando bastante agastado com o Khrushchev
por as negociações terem sido diretamente entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas isso é aquele garbo militar ou revolucionário sul-americano que acha que tudo também tem que passar por eles. Não, mas de facto os mísseis estavam lá, não é? Está bem, mas na verdade os mísseis eram russos e quem os tinha que tirar eram os russos. E quando os americanos fazem enfim, aquilo é um cerco à ilha. Um cerco naval à ilha para um não embargo deixar militar. Passar. Sim, Não, um cerco naval verdadeiro à ilha para não deixar passarem mais um barco com mais um míssil, porque os mísseis foram de navio, não é? Para Cuba, e há aquela tensão em que há especialistas que dizem que tivemos a 1 milímetro de uma guerra atómica, nuclear, sim. Uma guerra atómica que, comparado com o que seria hoje, era uma coisita de nada, porque na altura as bombas ainda não eram tão potentes, nem um décimo do que são hoje, mas tivemos, e era uma situação muito, muito difícil. Sim, porque verdadeiramente eles estavam no que se chama rota de colisão, não é? Porque exatamente. E ali a Armada Soviética avançava. O Khrushchev teve... enfim, bateu com o sapato e fez teatro e mais não sei quantos, mas atenção, o Khrushchev, por causa desta fanfarronada, também não ficou muito bem visto no Kremlin, tanto que ele custou-lhe o lugar, e a subida do Brezhnev e de uns pragmáticos que percebiam bem que o mundo tinha que ser geopoliticamente dividido entre dois blocos e que ninguém se devia meter no bloco do outro. Coisa que chega a Portugal em 74. E uma das coisas que fica da crise dos mísseis de Cuba é que os Estados Unidos comprometeram-se a não interferir no regime cubano. Embora tenham feito o tal... Claro, embora tenham mantido um embargo comercial. Mas é interessante, não só porque, obviamente, Cuba só se percebe assim, e não com essa simplificação do Fidel era comunista e implementou imediatamente um regime comunista em Cuba, como já falámos. Mas enquadrada neste contexto de início de Guerra Fria e do auge da Guerra Fria, no fundo que foi esta época, finais da década de 50, princípio da década de 60, com casos paralelos noutros Estados americanos. Nós já falámos aqui, noutros programas, da situação na Argentina, em que, por exemplo, também tivemos líderes populistas e falámos de um Perón, em que a receita é sempre mais ou menos... Era um populista de direita. Sim, mais para a direita, pois, mas quer dizer, mas depois também sempre com receitas mais ou menos semelhantes, como por exemplo no Brasil, no tempo de Jânio Quadros, nesta altura de 1961, antes da ditadura militar, em que o que se faz e a receita é sempre nacionalização, depois os interesses dos Estados Unidos muitas vezes ligados a empresas petrolíferas também, e na Venezuela depois mais tarde faz o mesmo. A Venezuela é um filho de Seródio, não é? Exato. Desse Portanto, movimento. esta receita da existência de figuras populistas no espaço latino-americano, muito na linha dos caudilhos do século XIX, com uma grande dependência dos Estados Unidos, fruto também daquilo que é a doutrina dos Estados Unidos anterior à Guerra Fria, que é a doutrina Monroe, de os Estados Unidos. Nós temos sempre esta ideia, dividimos os Estados Unidos entre o isolacionismo do pré-Segunda Guerra Mundial e o intervencionismo ou atlantismo do pós-Segunda Guerra Mundial, portanto o tempo da Guerra Fria, mas mesmo antes da intervenção genérica no espaço mundial dos Estados Unidos, havia uma intervenção específica no espaço americano. Sim, e todos estes países... A doutrina de James Monroe. A doutrina Monroe. Portanto, enquadrado também neste tempo de Guerra Fria, numa doutrina de intervenção dos Estados Unidos em todos os países latino-americanos e praticamente todos eles. Nós já falámos do México, nós já falámos da Argentina, aqui nos nossos programas, do Brasil... do Panamá, do da Costa Rica, de todos eles. Em todos eles isso aconteceu. E depois, talvez o Brasil seja a maior exceção de... Até pela sua dimensão, é tão grande. Mas nunca... mesmo assim... Mas, quer dizer, mesmo assim... Nunca houve uma intervenção militar. Mas todo este tempo, depois de 45, depois desta época toda... Sim, mas nunca foi como o Chile, por exemplo. Não. Ou como mesmo a Argentina teve... Ou como a Argentina, exatamente. Como no outro... Brasil nunca houve
houve bem Agora, aqui em Cuba, depois o que há também é interessante, e quando falamos também que Fidel Castro dizia nós não somos comunistas, portanto faz-nos quase lembrar uma via original, que é algo que depois é recuperado em 75 aqui pelos por um hotel. Fala, não, a via original do socialismo português. O hotel português. Não era comunista. Mas nem repara, Fidel. mas o que é muito interessante é que o hotel, e aqui fazendo um paralelismo, Sim. que é um paralelismo que vale o que vale, o hotel entusiasmou-se bastante com a sua visita a Cuba, não é? Diz que, aliás, foi a sua visita a Cuba em 1975, enquanto ainda era segundo comandante do COPCON, que o fez voltar a lembrar e encantado com as maravilhas da Revolução. Não, mas É que, espera de lá, facto, que ele depois foi à Suécia e também veio maravilhado com a Sim, mas ele maravilhava-se. Ele Maravilhava-se e encantava-se. Todos lá do Mas dia, aqui é um paralelo que vale o que vale, mas é um paralelo curioso, porque o PREC tem, de facto, alguns pontos de contacto com o que foram estes primeiros passos da Revolução Cubana. Inclusive porque temos um primeiro presidente e um primeiro governo liberal. Certo. Eu acredito que o próprio Otelo, todo o resto do processo, Até as nacionalizações... Os comitês de defesa da Revolução são importados daquilo que havia em Cuba. Daquilo que havia em Cuba, exatamente. Não é propriamente um modelo de inspiração soviética, nem por sombras, exatamente Nem porque... da Europa de Leste, não. Nem da Europa de Leste, exatamente, penso eu, e aqui é uma interpretação livre que estou a fazer agora, por dois motivos. Primeiro, porque os apologistas desta inspiração em Cuba, os que se inspiraram em Cuba, veriam Portugal também como uma ilha no meio do Ocidente, não é? Tal como Cuba era ali uma ilha perto dos Estados Unidos. Depois também há aqui um outro pormenor curioso, é que a resiliência de Fidel Castro, que em todos os sentidos temos que apontar, apesar dos seus defeitos, que foi admirável na Sierra Maestra. Sim. Eles eram 80. Eram 60, muito 80, poucos. não Depois sei cresceram e eram... Não, mas quando começaram eram 80, eram muito poucos. Fugiram para lá 80, depois chegaram quase aos 1000. Aliás, o erro do Fulgêncio foi não os ter atacado nessa altura. Foi tê-los subestimado. Subestimou-os. Mas repara que isto é uma resiliência de guerrilha muito que pode ser comparável àquilo que, por exemplo, um hotel Sarava de Carvalho enfrentou na Guiné. A guerrilha que enfrentou na Guiné, isso é verdade. a resiliência. Portanto, fazendo mais uma vez aqui uma interpretação livre, há uma identificação com a Revolução Cubana, não só pelo facto de ser ali uma ilha no meio do capitalismo ocidental, como Portugal, eventualmente, para essas apologistas da Revolução Cubana também seria. E que, aliás, defendiam que Portugal fizesse parte do movimento dos não alinhados e nunca aderisse à Europa. Exatamente. E essa ideia chegou praticamente até 86, até nós termos entrado na Europa. Havia muita gente que defendia que Portugal ficasse não alinhado. Nomeadamente a engenheira Maria de Lourdes Pinto Silva, que estava longe de ser comunista, pelo contrário, e até pessoas com dúvidas, como o próprio Cavaco Silva teve alguma... Esse não para o movimento dos não alinhados, mas para Henrique, ficar de fora. Repara que Espanha só entra na NATO em 1982. Mas Espanha é uma outra questão. Isso a NATO é outra questão. Nós somos fundadores, logo. Mas não, é uma outra questão, mas o debate de um alinhamento total com o Bloco Ocidental, com os Estados Unidos, também é um debate forte em Espanha. Mas tinha um trauma com os Estados Unidos da Guerra Foi em 1898, exatamente. Perto de Filipinas, Cuba e Porto Rico. E nós não tínhamos trauma, enfim, nenhum com os Estados particular com os Estados Unidos, pelo contrário, não é? Tínhamos, sim. O único trauma que a gente podia ter com os Estados Unidos era o facto do não era o Norton de Matos, que eu queria dizer. Humberto Delgado ter de lá trazido ideias democráticas e quase perigosas ideias democráticas. E ter ganho as eleições, provavelmente, não se sabe, porque houve uma chapelada e, portanto, não se sabe exatamente se ele ganhou ou não, mas era o único trauma que o regime português podia ter com os Estados Unidos. E mesmo assim era muito pouco. Agora, lá está. A ideia do movimento popular, aquela povo MFA, a ligação Exato. do povo com as Forças Armadas através dos comitês de defesa da Revolução. Cá houve, lá também houve. Sim. Portanto, isso é curioso. E todo o processo é muito semelhante. A reforma agrária, a estatização... E mais outra coisa. Cuba tem dois sucessos óbvios. Não é na reforma agrária, porque eles nunca conseguiram produzir nada disso. Mas tem dois sucessos óbvios. É na educação e na saúde. Eles conseguem ter um sucesso. Hoje em dia isto está mais batido. Mas se nós recuarmos à década de 80... Sim, na década de 70, 80, isso era mais 90, visível. Era claramente visível que eles tinham tido sucesso
implantação de um sistema mais ou menos universal de ensino, pelo menos ensino básico, e que toda a gente sabia ler e escrever, que era uma coisa rara na América Latina, nessa época, e também na saúde. Tanto que havia pessoas, ainda há pouco tempo, havia pessoas que iam de Portugal a Cuba, nomeadamente no domínio da oftalmologia. Oftalmologia, sim, para serem operados. Para serem, que é uma coisa que não acontece, no geral, para países da América Latina. Portanto, a Revolução Cubana, nesses aspectos, teve ali um sucesso. Onde é que ela foi totalmente mal sucedida? Foi em conseguir distribuir o bem-estar pelo povo. Não há nada. Claro. Quer dizer, o povo fugiu todo, praticamente. E os que não fugiram foi os que não puderam. E o facto de ser um país pequeno levou a que todas as elites cubanas, proprietários e elites culturais, fugissem. Portanto, Cuba teve uma sangria muito grande. Até há aqui um outro ponto de contacto com Portugal, que é a dimensão do território, que é mais ou menos semelhante, e a população. Sim. Portanto, são até países de dimensão mais ou menos semelhante. Mas enquanto o Khrushchev erradamente acha que pode fazer uma testa de ponte, digamos, uma espécie de membro do Comintern ou do Comunismo Internacional ponta de lança. de Cuba, um ponta de Cuba, no caso de Portugal, o Cunhal é claramente avisado que não pode instaurar aqui um regime tipo cubano ou tipo comunista. Sim. Pela própria União Soviética. É por isso que já falámos disso também no 25 de novembro, e mais que uma vez, com protagonistas diferentes. Exato. Que é por isso mesmo que eles recuam. Mas isso também vai na linha, e no que nós também já falámos, das diferenças, por exemplo, entre o Khrushchev e o Brezhnev. Porque no tempo da Revolução Portuguesa já estamos no tempo de Brezhnev. Brezhnev é completo. Sim, é de 64 a 85, acho. Sim, ela ainda sobrevive muito à Revolução Portuguesa. E mais que isso, estamos no tempo de um ministro dos Negócios Estrangeiros russo, que era o Kosygin, salvo erro, que era altamente pragmático, muito melhor que o atual ministro dos Negócios Estrangeiros do Putin, que é um proclamador, mas que era um pragmático e que era uma pessoa respeitada no mundo, não é? Não tinha... Claro. E que dizia... Sim, foi também numa altura, e claro. 75, os anos 70 também foram um tempo em que na relação Estados Unidos-União Soviética foi o tempo do auge da União Soviética, não é? Foi o tempo do auge da União Soviética. Pelas crises internas... E também pelas descolonizações em África, que eles conseguem apanhar quase todas. Sim. Apanhar no sentido de exercer o seu controle. Exatamente. E sua influência. Ou que os novos países tivessem simpatia por eles. Sim. Coisa que está a acontecer agora com a China. Porque se há coisa, eu devo dizer que eu cobri muitas guerras em África e sobretudo muitas guerras em Angola e em Moçambique, guerras civis, nunca não sou desse tempo. E devo dizer que se há coisas que eu percebi nos contactos com a diplomacia americana, é que se há país que percebe pouco daquilo são eles. Porque, a sério, pois. Quer dizer... Tem umas ideias vagas. Por exemplo, os ingleses ou os franceses. Também não é para espantar, porque os ingleses e os franceses tiveram colónias em África. E tu vais a qualquer colónia portuguesa e ao lado há uma ex-colónia francesa ou uma ex-colónia britânica, uma ex-colónia francesa ou uma ex-colónia britânica. Há sempre para todos os gostos, não é? Claro. Agora... E até alemãs, até ao fim da Primeira Guerra, como era o caso da Namíbia e da Tanganica. Mas, quer dizer, esses perceberam muito melhor e os americanos percebem muito pouco da relação... Aliás, porque a tradição diplomática na Europa, pelas próprias circunstâncias, é infinitamente mais antiga e mais complexa do que os Estados Unidos que estiveram... à África, não é? E até à Ásia, se calhar, mas... Que tinha uma doutrina muito simples até ao tempo da Guerra Fria, exato. Não é? Por exemplo, no caso de Angola, eles apoiaram durante bastante tempo a UNITA, depois também vale a verdade que foram eles que deram as coordenadas do sítio onde estava o Savimbi, para o Savimbi poder ser atingido e morto, já no século XXI, mas eles apoiaram bastante a UNITA sem perceber uma coisa fundamental. Isto agora, independente, ideologias à parte, é que a UNITA representava uma espécie de reação à ocidentalização também. Sim. Além de representar, enfim, eles diziam que era mais democracia, e a gente pode sempre discutir, quando eles prometem muita democracia, a gente pode sempre duvidar um bocadinho. Mas, enfim, o MPLA nunca foi democrata, também nunca dizia, só agora é que começou a dizer, mas até aí também não dizia. E a UNITA dizia-se muito democrata e tal. Mas eles representavam o quê? Representavam o velho poder digamos, do SOBA,
Sim. o velho poder Pré-colonial. Eram de uma grande hostilidade. Eram contra o que eles diziam o cimento. O que é o cimento? O cimento são as cidades. E faziam isto numa altura em que metade da população de Angola já estava nas cidades. Claro. Nomeadamente em Luanda. E, portanto, era natural. Portanto, era um movimento profundamente reacionário também. Era, exatamente. Era como se tu agora tivesse aqui um movimento agrário, tipo século XIX. De regresso... De regresso à agricultura e destruição das cidades. Mas isso, Henrique... Aliás, os verdes e o PAN têm... isso, voltando aqui um bocadinho para o que é, muitas vezes, os erros de interpretação dos Estados Unidos, erros de interpretação que se mantiveram, não é? E continuam, haja em vista agora, até o que se passou no Afeganistão há relativamente pouco tempo. O que está a passar em África agora com a China, que está a dominar, a ficar... Sim, os Estados Unidos, de facto, têm ali problemas na forma como entendem a diplomacia, salvo exceções, como o Kissinger, que com tudo o que possamos criticar... Agora o Biden com a linha dos minérios que vem da Zâmbia para o Lubito, não é? E que foi lá e que esteve lá em Angola e que parece ter... E Angola cortou uma série de relações... Não é de relações, cortou uma série de contratos que tinha com os russos. Não cortou tanto com os chineses, mas fez uma série de contratos com os americanos. Sim. E, portanto, aí os americanos parece que começaram ali a perceber qualquer coisa. Mas repara que, voltando aqui ao caso cubano e a Fulgêncio Batista... Fulgêncio Batista é o típico exemplo de nós apoiamos-lo porque ele agora é contra os comunistas, sendo que o Fulgêncio Batista, como tu disseste e como eu também disse na introdução, tinha governado de 40 a 44 com o apoio de marxistas. Sim. Portanto, ele era plástico. Tu lembras do Pineapple Face, o da Nicarágua, o Noriega? Sim, o Noriega. O Noriega, que foi, aliás, derrubado e preso pelos Estados Unidos mais tarde por causa do tráfico de droga, não é? Houve uma altura, durante o tempo, salvo erro, do Nixon, da presidência Nixon, em que alguém lhe diz que o Noriega é um son of a bitch. Son of a bitch, quer dizer, não tem uma grande tradução. Não, em inglês pode ir, é um filho da mãe. Temos que pôr o apito do censurado. E que o Kissinger lhe responde, bem, está bem, mas é o nosso son of a bitch, é o nosso filho da mãe. E o Batista foi-o enquanto interessou aos Estados Unidos. Porque havia uma visão muito pragmática na altura, que hoje talvez esteja excessivamente ideologizada no que concerne à geopolítica, salvo pelos chineses, que continuam a ser bastante pragmáticos, havia uma visão muito pragmática, quer dizer, todos os lados tinham os seus malandros, mas havia os nossos malandros, os malandros deles e os malandros neutros. E os malandros deles é que era preciso combater. Então tentas a combater os malandros deles sem combater os teus próprios malandros. Epá, é a vida. Portanto, eu não estou a dizer... É aquela visão muito pragmática. Eu não gosto deste estilo, devo dizer. E sobretudo para um país como Portugal, acho que este estilo é horroroso, porque um país pequeno tem que ter uma política de princípios. Claro. Agora, exigir que a Rússia, ou os Estados Unidos, ou a China, ou países O problema enormes, dos Estados Unidos nesta altura é como a ideia passa a ser intervir em todo o lado. E eles acabam ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, por exemplo, nós vimos aqui só no espaço americano, ao mesmo tempo que se estava a passar a Revolução Cubana, havia também o Vietnã, a Argentina e o Brasil também estavam a apresentar desafios. Era uma pequeníssima terra. Portanto, eles acabaram por simplificar o apoio, ou seja, vamos concentrar, este é não comunista, não é? Portanto, nós apoiamos-lo. E desta forma simplificada cometeram muitos erros. Isto num país alicerçado muito, durante muito tempo, um pequeno país da dimensão de Portugal e com a população portuguesa, com grande parte da população escrava. Porque repara que metade da população tinham sido escravos libertos. E libertos em 1886. Portanto, tinha sido na geração anterior. Havia uma geração e mal absorvidos, mal integrados. Não, até porque, repara que a maior parte das colónias espanholas tiveram independências fundadas pelos seus próprios colonos. Sim. E não por autóctonos, não é? Por espanhóis. Ora sim, bem, sim. o Cuba tinha ali uma influência muito grande de pessoas que fugiram do Haiti e daquelas experiências de República Negra do Haiti, como tu sabes, Sim. fugiram para Cuba.
e se tornaram proprietários em Cuba. E, portanto, esses nunca quiseram independência nenhuma, tinham medo. Sim, aliás, Cuba foi o único território, ou dos poucos, da coroa espanhola que se manteve até muito tarde. Sim. E dos poucos, com a diferença... a Guiné Equatorial, para Sim, estraga qualquer teoria. Mas esse que traga qualquer teoria ainda hoje. Mas uma coisa é tu absorveres a abolição da escravatura em países como o Brasil e os Estados Unidos. Certo. Outra coisa, em Cuba, onde grande parte da população era escrava até 1886 e onde se manteve num regime depois. Porque na prática, Cuba, em 1898 não se tornou de todo. Foi o protetorado dos Estados Unidos. Não. Mas em 1902 tornou-se um país independente apenas no papel. Sim, No fundo era uma quinta dos Estados Unidos. Isso é uma verdade. quinta baseada num regime de monocultura, praticamente, açúcar e tabaco. Era açúcar. Sim. Açúcar e tabaco, e depois uma espécie de e o tabaco também tinha alguma influência Mas o açúcar e uma tradição, mas o açúcar muito açúcar maior, era com muito certeza. maior, O açúcar muito maior. Mas pronto, vamos então uma monocultura de açúcar e depois um parque de diversões. E este parque de diversões começa com a independência, quando os Estados Unidos fazem de Cuba o seu hotel, não é? Onde vão passar férias, e uma extensão quase da Flórida, e com tudo o que são também as máfias. É pior que passar férias, é onde os homens vão passar férias com as amantes. Pronto. Levavam as mulheres E com jogar tudo, e tal. e com tudo o que isso traz, não é? E babadar-se. E aquilo era uma coisa... Portanto, há uma corrupção moral também com a independência, que depois é aproveitada por estes tiranetes, sobretudo por este Fulgêncio Batista, porque Fulgêncio Batista, a partir de 1933, apesar de ele só ter sido presidente entre 40 e 44 e depois de 52 a 59, mas de 33 a 59 quem domina a política cubana é ele. Portanto, é um tiranete que está ali, é uma espécie de mais ou menos fantoche dos Estados Unidos, com uma ideologia completamente vaga, não é? Era um bocadinho como o vento soprava, que se foi mantendo e que, curiosamente, arrecadou ainda uns poucos milhões com que ele foge para o exílio. E depois ele acaba por ficar em Portugal e vive no Estoril. Sim, vive bem. Não? Ainda deve estar para morre aí, em Marbella, mas vive no Estoril muito tempo. Deve estar para aí os netos ou os bisnetos. Eventualmente. Mas há aqui uma coisa também que eu gosto de pensar, que é a força moral tem muita importância na história. Por exemplo, o Gramna, que é o iate Gramá, o iate que traz aquilo era uma coisa aqui de podre. Sim. Que traz os guerrilheiros, entre aspas, para Cuba. De regresso do México. Sim, onde veio, já em 56. Em 56, quando sim. Veio é quando eles vêm do México. Fidel e o Jacouché, com o Raul, com o Cienfuegos, as coisas todas. Vêm, e eles depois têm uma recepção um bocado ao contrário do que pensavam e têm que se refugiar na Sierra Maestra. Eles, nessa altura, nas proclamações do Fidel e de outros, eles têm uma força moral brutal. É por isso que eles de 80 ou de 60 passam para mais de 1000. Porque tem uma força moral brutal, porque de facto o regime cubano era insustentável. O contraste era muito grande. E é essa força moral que depois a perdem, porque eles depois matam pessoas sem julgamento, fuzilam pessoas sem culpa formada, fazem um regime bárbaro completamente, quer dizer, comunista. Sim, continuam a fazer o que o Batista fez. Repetem a barbárie comunista e ao estilo latino-americano, às tantas é mais coisa. Mas eles não... Há ali um momento em que eles são quase como é que é dizer... um exemplo para o mundo, de tal modo que, mesmo na Europa, olha, a filha de Silva Paz, sim, que vai para... que se apaixonou por Cuba. Silva Paz da PIDE, portanto, do Major Silva Paz. Do chefe da PIDE em Portugal. Mas muita gente da esquerda europeia, não seria o caso da senhora, não sei, mas muita gente da esquerda europeia olha para Cuba como um exemplo. Henrique, e com outra coisa que também já falámos... E ainda hoje, quer dizer, ninguém anda com uma t-shirt com o Stalin. Era isso. Mas andam com t-shirts com o Che Guevara. Quer dizer, mas porquê? Che Guevara não matou tanta gente como o Stalin, mas é que Cuba ofereceu ao mundo comunista e ao mundo revolucionário um ícone. Pois. Porque é muito importante, como também já falámos, quando estes guerrilheiros, que no fundo Fidel Castro, Raul Castro, Cienfuentes, que depois quando vão para o México,
depois desta primeira tentativa falhada de assalto a um quartel cubano, é no México. E no contacto com Che Guevara, não só que eles tomam um contacto maior com a doutrina marxista e comunista, já a conheciam. Fidel era um advogado, portanto era alguém que já com estudos e com leitura, mas tomam um contacto maior, como também com a ideia de que era possível. Porque o que é que Fidel Castro tinha feito antes? Fidel, Raul e os outros, o que é que tinham feito antes? Apostavam num golpe militar. Certo. E a partir daqui eles aperceberam-se que, por meio da guerrilha, e a guerrilha também é um instrumento típico latino-americano, sul-americano, as guerrilhas e africano e peninsular aqui no tempo napoleónico. Até começa no tempo napoleónico. Mas depois a guerrilha é um fenómeno muito também. É uma coisa latina. Mas aperceberam-se que a guerrilha era uma forma e aí Che Guevara teve muita influência, porque Che Guevara era um convicto crente nas virtudes da guerrilha para iniciar uma revolta política. Tanto que ele depois continua. Até à Bolívia, não é? Onde é morto. E passa por África. Mas é Cuba que acaba por dar exatamente não só esta ideia da possibilidade da guerrilha vencer uma revolução, não é? Ou ser através da guerrilha que se pode chegar ao socialismo, que foi o que eles fizeram depois, na Sierra Maestra, como este ícone que é Che Guevara. Repara, até sob aquele ponto de vista psicológico, Lenin não era um sedutor, Marx também, na figura de Marx também não, nem Stalin. E eram contra a guerrilha. Eram contra a guerrilha e as figuras comunistas eram figuras sisudas, austeras, e depois, não é que Che não fosse austero, mas tem ali um lado de sedução que o torna um ícone, e um ícone onde a emoção passa muita razão. Há três variantes do comunismo, marxista-leninista, digamos, do soviético, ambos guerrilheiros, que são um dos quais triunfa, que é a revolução vir dos campos para as cidades e não da indústria para o que é de Mao Tse-tung. Exato. Que é o maoísmo, não é? Aquilo que faz Mao Tse-tung. Pois há outra que é o Carlos Marighella, que é da guerrilha urbana, que é brasileiro, e acha que é na guerrilha urbana, tomando as cidades, tem um manual de guerrilha urbana onde explica tudo muito bem, quem o quiser ler. Espero que não quem estiver interessado em... Espero que não o apliquem, porque aquilo tem lá mesmo, diz lá como é que se para um tanque no meio de uma avenida. Aquilo diz muita coisa. Uma sugestão de leitura que fica para 2025. Leitura, exatamente. E depois há o do... Guevara e do da guerrilha em zonas de mato e de florestas. E todos eles pretendem desenvolvimentos daquilo que é o marxismo. Sim. Porque há uma corrente chamada guevarista na política, não é? O guevarismo torna-se, como o maoísmo, tornam-se em correntes. O Marighella parece que não deixou nada de... Não deixou grande escola. Deixou um livro, de qualquer forma. Mas é uma coisa que é curiosa, porque o Guevara, que era de facto o comunista da trupe, é também aquele que mais foge depois àquilo que se chama a ortodoxia. A ortodoxia. Mas porquê? Porque depois há uma institucionalização do regime, exatamente, mal ou bem, através de Fidel Castro, que é um homem mais austero e mais institucionalista, e Che Guevara era claramente um guerrilheiro e um revolucionário. E era um bárbaro como ministro. Sim. Não foi afastado porque ele matava gente bem. Sim. Quer dizer, isto também é bom que as pessoas saibam que o Guevara não era aquele gajo sorridente a fumar charuto que se vê nas fotografias. Henrique, eu quando digo que o comunismo ganha, ou o revolucionarismo ganham um ícone, eu não estou aqui minimamente, ganham um ícone porque estamos a falar num apelo emocional que aquela personalidade, que de facto era uma personalidade que devia ter o seu magnetismo, emanava, que figuras como o Lenin ou o Stalin, as figuras de referência do mundo comunista até então, nem mesmo o Mao, emanavam. Nada. Portanto, aí todos os revolucionários do mundo e que acreditavam nesta ideia de guerrilha e de transformação por via revolucionária encontraram um ícone. Daí ainda hoje estar plantado nas t-shirts. E sobretudo que é possível, a partir de 80 pessoas, conquistar um país. Exato. Quer dizer, indo crescendo, acreditando nisso. Mas é bom que as pessoas leiam e vejam que no binómio Che Guevara, Fidel Castro, o mais moderado era o Fidel.
Sem dúvida. O Che Guevara era verdadeiramente uma pessoa para se ter medo dele. Sim. Porque ele era... Quer dizer, ele era implacável. Disparava primeiro e perguntava porquê depois. Não era propriamente um... Era de poucas palavras nesse aspecto. Não, nesse aspecto o Fidel era de muitas. Os discursos de Fidel eram conhecidos por terem 3, 4 horas. A sua oratória de jurista. Era muito grande. Aliás, esquecemos aqui de uma coisa que ele diz, que é uma frase dele que fica para a história, do Fidel, que é quando ele é julgado e é condenado, não é? E depois mais tarde é amnistiado devido às velhas relações dele com o Fulgêncio, porque isso é outra história. Ele diz: condenem-me agora porque a história me absolverá. Exatamente. Ora, a má notícia para o Fidel, esteja ele onde estiver, é que a história ainda não o absolveu propriamente. Quer dizer, mas pode ser que mais 100 anos, a gente nunca sabe o que é que se passa, pode ser que mais 100 anos ele tenha razão. Este é o outro dos riscos de fazer as coisas em nome da história, porque a história, ou de falar pela história. Falar pela história, porque a história é imprevisível. Mesmo o passado é imprevisível, como se dizia na Rússia e na China, não é? Quanto mais o futuro. E alguém ter a presunção que será absolvido pela história, enfim. Tinha uma grande autoconfiança. Era autoconfiante, isso era. Não, há uma coisa que de facto todos eles tinham, e isso é a resiliência. Porque é uma resiliência. Agora o resto já é bastante questionável. Henrique, e assim começamos o ano de 2025. Nós até para a semana. Pensava que nos íamos barricar aqui. Assim irmos lá para fora começar uma guerrilha urbana. Começávamos uma guerrilha urbana ou não? A gravação e sonoplastia. Depois teríamos que decidir quem é que fazia de Fidel, quem é que faria de Che Guevara. Eu acho que nenhum de nós tem jeito nem para uma coisa nem para outra. Mas... Não, talvez o nosso João Luís Amorim consiga fazer de Che Guevara. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.